E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje estou com uma presença ilustríssima aqui. Estou com o Pablo e eu vou deixar que ele se apresente aqui pra gente. Fala galera, meu nome é Pablo Dossi, eu sou de Vila Velha, no Espírito Santo, eu tenho 21 anos, eu passei na EAN em segundo lugar, eu passei na SpaceX também e na medicina na USP e na Unicamp. Então, o cara passou aí em provas militares muito difíceis, a SpaceX é uma prova difícil, e passou em medicina na USP e na Unicamp, que eu acho que aí deve ser um dos vestibulares mais difíceis pra fazer. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre como ele fez pra conseguir ser aprovado em provas militares e em vestibulares de medicina, que assim são bem diferentes, ele tem bastante propriedade pra falar disso, então a gente vai falar um pouco sobre isso, e eu abri lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas pra que vocês mandassem perguntas pra que a gente pudesse responder. Então se você não sabia disso é porque você não me segue no Instagram, segue aí pra não perder, e segue ele também lá no Instagram para que você possa ficar por dentro aí das coisas todas. Então é isso. Agora só para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, você estudava para os vestibulares de medicina ou você estudava para as provas militares? Então explica aí pra galera qual tipo de prova você estudava. Eu focava na FUVEST, para medicina na USP, e também tem como entrar pelo SISU, então eu focava na FUVEST e no Enem. Eu estudava para essas duas provas. A prova da SpaceX e da EAN foram as que eu consegui me inscrever no prazo, que já tinha acabado as outras, para eu usar assim como um simulado e como um desafio de matérias que não aparecem tanto nesses outros vestibulares, porque eu queria não só ficar naquela média, nos assuntos mais cobrados. Como eu sabia que o meu curso era muito concorrido, eu tentei extrapolar um pouco as matérias que eu via, os exercícios que eu fazia. Então, por exemplo, na SpaceX cai muito números imaginários, polinômios. Me ajudou bastante fazer essas provas por causa disso. Beleza, e é comum que as pessoas que façam vestibulares não conheçam essas provas militares. Como é que você chegou nessas provas? Você viu na internet? Como é que você ficou sabendo dessas provas? Pelos vídeos dos estratégias militares, aparecia direto, e também pelos concursos que são bastante famosos, que é o IME e o ITA. Eles são muito famosos e eu tinha curiosidade, fui dar uma olhada. Inclusive eu me inscrevi no IME e no ITA em 2020 para fazer. Eu fiz as duas provas, consegui inclusive ir para a segunda fase do IME, só que quando eu cheguei lá e fiz as provas da segunda fase, eu já vi que já era um nível assim que nem não me ajudaria nas provas como FUVEST e ENEM. Então aí eu fiz só o primeiro dia mesmo e depois parei de... A gente sabe que passar, tanto em medicina, nessas faculdades, é muito difícil, muito concorrido. Também passar na SpaceX, passar na IAN, é difícil, todas as provas têm a sua dificuldade. E o que eu quero saber é se você sempre foi uma pessoa que estudava, um aluno assim, que dedicado, então, que acabou o ensino médio ali já conseguia fazer provas, ou se você não era um bom aluno durante o seu ensino médio. Como é que você era na escola? Não era um bom aluno. Eu não era de ser estudioso, assim. Eu estudava pra passar, estudava um dia antes da prova e tal. Eu conseguia fazer notas boas, eu conseguia, assim, pegar a matéria até que rápido. Mas logo depois que eu fazia a prova, eu já esquecia tudo. Tanto que quando eu comecei a estudar mesmo, porque eu fiz um ensino técnico do meu estado lá do Espírito Santo, o IFES. E lá são 4 anos. Eu comecei a estudar no meu 4º ano, que era em 2019. Quando eu comecei a pegar a prova e vi que o buraco era mais embaixo, aí eu comecei a mudar toda a minha rotina para conseguir realmente encaixar. Aí eu comecei a estudar todo dia. Eu sempre quis fazer medicina, era o meu sonho desde moleque. Quando chegou no 4º ano que eu falei, pô, agora eu realmente preciso de começar. Então eu comecei a pegar nesse 4º ano. Eu entrei até no cursinho presencial na época. Eu fiz um mês, não me adaptei. Aí eu saí e já comecei desde online. Então todo o meu estudo assim foi só online, 2019, 2020, 2021. Tá, depois que você resolveu começar a estudar e viu que o cursinho presencial não encaixava muito com você, começou a estudar em casa. Como é que você estudava efetivamente? Que você tinha uma rotina, um cronograma? Você estudava de uma forma arrumadinha, fechadinha? Ou você estudava a matéria que você achava melhor? Então como é que você fazia isso? E também quando que você começou a estudar com estratégia e conheceu o curso? No começo, eu criei um cronograma com os horários certinhos. Tipo, pô, agora de manhã, das 8 às meio-dia, eu vou estudar essa matéria. Aí almoço, depois do almoço, vou estudar essa. Aí janta, depois da janta, vou almoçar essa e tal. Só que depois que você vai se acostumando, depois que você vai pegando ritmo, você vai vendo que tem algumas matérias que você não precisa dar tanta atenção, tem outras que você precisa dar mais atenção. Então eu fui abandonando o cronograma assim de acordo com o tempo. Então eu fui vendo pelo meu resultado. Pô, preciso de agora ver mais português, que eu tô indo mais em português. Aí tinha dia que eu ficava um dia inteiro só em português. Pô, agora eu preciso de ver história ou geografia. Eu lá ficava história e geografia no mesmo dia. Então eu ia mais pelo feeling, assim, de quando... Isso você pega com o tempo. Enquanto você tá estudando, você pega com o tempo. Mas no começo é bom você ter esse cronograma, você se organizando e você pegar esse ritmo que você precisa. Depois você vai vendo que você precisa mais, que você não precisa. Você não precisa de ficar fixo nesse cronograma. E o estratégia eu conheci porque, como eu moro no Espírito Santo, lá não tem cursinhos próprios para FUVEST. Então eu precisava de estudar as obras literárias. E eu fui procurando cursinhos próprios da FUVEST. E eu vi lá que o estratégia tinha um cursinho próprio da FUVEST e tinha as análises das obras literárias.
Então aí foi quando eu fiz o provão de bolsas, consegui uma nota para conseguir 100% e entrei, vi as aulas de obras literárias, me ajudou bastante. Você disse aí que não estudava muito, mas quando você começou a estudar, você tinha dificuldade em alguma matéria específica, alguma assim que você achava muito difícil, que você não conseguia entender de jeito nenhum? Sempre tive muita dificuldade em português. Muita mesmo. Eu não sabia as classes gramaticais, não sabia o que era advérbio, não sabia o que era pronome, não sabia. Tanto que foi em 2020 eu passei para a segunda fase de medicina também, eu fazendo 80 pontos na primeira fase. Só que eu fiquei principalmente por causa de português, porque a redação do FUVEST eu não dominava muito, gramática, a interpretação de texto eu também estava defasado. Tanto que esse ano, 2021, ano passado, né, pra passar esse ano, uma das matérias que eu mais foquei foi português, desde o começo. Fui lá no começo, ver o que é adjetivo, o que é substantivo, o que é pronome. E fui devagarzinho progredindo pra melhorar essa matéria. Mas eu também não conhecia muito história, geografia, essas matérias. Eu tinha mais domínio por causa do técnico, em física, química, matemática, eu sabia o básico assim pra conseguir dar uma avançada. Agora essas matérias humanas, geografia, eu tive que pegar lá do começo e aprender tópicos mais básicos pra conseguir progredir. Eu acho que essa é a chave assim de você conseguir construir uma base em qualquer matéria. Porque tem muita gente que acha que sabe e não começa do começo, quer começar do meio e tem dificuldade. Por exemplo, você falou de português. Uma pessoa que não vê o básico, não sabe só o que é um objeto direto, não vai conseguir classificar uma oração que tem função de objeto direto. Então, isso acontece demais com as pessoas que começam a estudar, querer, não, já sei isso, não vou começar a estudar. Mas assim, é consenso, quase todo mundo que eu já entrevistei aqui, se não todo mundo, fala que teve que começar do básico, teve que voltar desde o começo de todas as matérias, porque não tinha base. Então, você não pode ficar com esse negócio de não querer começar do começo, tem que começar do início. Inclusive exatas, que eu já tinha um pouco de base, eu também comecei do início. Óbvio, um pouco mais rápido para poder chegar mais ou menos onde eu não sabia. Mas eu comecei desde o início todas para consolidar a base que é necessária. Porque é só assim que você consegue entender as matérias mais avançadas. Agora eu acho que uma coisa que o pessoal mais quer saber, a maioria do pessoal que me acompanha estuda para provas militares. Qual a maior diferença que você vê entre os vestibulares e as provas militares? Então, entre, por exemplo, a SpaceX e a prova da Unicamp e da USP. Quais as maiores diferenças? As diferenças são que nos vestibulares, FUVEST, Enem, as questões são bastante contextualizadas. Às vezes você não sabe nem a matéria, mas você consegue tirar a resposta ali pelo texto. E também não são tão específicas, são mais gerais. Mas agora, nas militares, como a SpaceX, são direto. A pergunta colocou a equação, responde, não tem contextualização. São matérias que já são muito avançadas, que às vezes nem caem em FUVEST e Enem, por exemplo. Números imaginários, polinômios, cai bastante. E em humanas, muito específico, por exemplo, a SpaceX esse ano, caiu lá o conflito em Cáucaso, das regiões lá, e perguntava o nome das cidades, se o país era muçulmano, quais eram os países que estavam disputando um enclave. Então é tipo assim, muito específico. Enquanto nos vestibulares o Enem é uma coisa mais geral, que você pega ali no início, não precisa se aprofundar tanto. Agora você vai responder umas perguntinhas que eu pedi pro pessoal fazer lá no Instagram. Então a primeira pergunta aqui do Eduardo, ele perguntou como é que você conciliou o estudo para diferentes provas. Então a pergunta mais específica que eu quero fazer, se você chegou a estudar para as provas militares, então se você chegou a fazer alguma prova anterior, alguma coisa assim, ou se você só estudou para FUVEST, Enem e foi lá fazer as provas militares sem ter estudado para elas. Em 2020 e 2021, quando eu me inscrevi no IME e no ITA, eu me inscrevi mais por um desafio. E eu achei muito interessante que tinha umas questões muito difíceis, eu ficava com vontade de fazer elas. Falava, eu quero conseguir fazer isso aqui. Então, para elas eu estudei. Eu fiz umas 2, 3 provas antigas e vi as correções aqui do Estratégia Militares. Só que se você não tá querendo fazer concurso militares, eu não aconselho fazer isso, porque toma seu tempo à toa. Ainda mais por ser universo muito diferente, a matéria, o que é cobrado é muito diferente. Esse ano, que eu só me inscrevi para EAN e para SpaceX, eu tinha feito uma prova da SpaceX para eu ver como que era para eu me inscrever. Antes de me inscrever, eu falei, vou ver como que é, pra ver se vai me ajudar na FUVEST ou não. Como que eu conciliei? Essa pergunta vale mais pra Enem e FUVEST, né? Eu acho que em 2020 eu foquei mais em FUVEST, porque querendo ou não, quando você estuda pra FUVEST, você engloba o Enem. Só que tem uma questão aí, que a prova do Enem e da FUVEST são muito diferentes. Então o treino é muito importante. Então você tem que treinar tanto a prova do FUVEST, tanto a prova do Enem. Porque a prova do Enem é cansativo, muito cansativo, muito. Mais cansativo que a FUVEST, eu acho. É grande, você tem que ficar lendo um monte de texto. É muito texto. Então, eu fiz bastante nesse ano. Esse ano de 2021, como eu já tinha muita teoria consolidada, eu fiz basicamente prova. Então, eu pegava prova e corrigia. Então, eu fiz tipo
um monte de FUVEST, um monte de Enem, fiz muito simulado de Enem, pra poder pegar exatamente, porque o que me ferrou, basicamente, em 2019, em 2020, foi a estratégia de prova. Eu tinha muita teoria consolidada, muito, mas eu fazia pouco exercício, eu fazia poucos simulados, poucas provas antigas. Eu cheguei lá, eu não consegui ter a agilidade de fazer, eu não consegui ter o feeling de fazer a prova, de você ver o tempo que você tá demorando em cada questão. De você... Pular a questão, se não dá. Exatamente, eu não pulava a questão, isso é muito importante. Essa pergunta aí, ela é muito polêmica, todo mundo faz, assim, eu acho que a pergunta que eu mais recebi na vida é quantas horas você estuda por dia. Então, você tem uma ideia de quantas horas mais ou menos você estudava por dia ou você não olhava muito pra isso? Em 2019, 2020 eu não contava. Só que tem aquilo, tem horas líquidas, tem horas que você tá lá, às vezes à toa, vê um vídeo no YouTube do nada. Mas esse ano eu comecei a contar. O tempo que eu tava estudando, eu não fazia Pomodoro, de 40 minutos. Eu ligava o cronômetro, tirava e começava a estudar. Quando eu cansava, quando eu precisava de um banheiro, eu parava. E por isso, de acordo com isso, eu ficava em média 8 horas, 7 horas. Só que quando foi chegando mais perto da prova, aí eu fui ficando umas 10 horas, 11 horas, às vezes 12 horas, assim. Eu aumentei muito o ritmo perto da prova, porque em 2021, as provas da FUVEST, por exemplo, da segunda fase, foram em 21 de fevereiro, os resultados saíram em março, o resultado do Enem saiu em abril, então eu comecei a estudar em 2021 quase em maio, entendeu? Por isso que eu tive que aumentar esse ritmo e nesse final do ano eu fui para 10, 11, 12 horas. Mas é aquilo que falam, que o vestibular é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, o certo de você fazer é pegar em janeiro e fevereiro e ir devagarzinho. Não precisa de doideira de 10 horas, sei lá. 6, 7 horinhas, assim, parando pra comer, parando pra almoçar, parando pra ver um vídeo, uma hora ou outra pra poder refrescar a cabeça. Desde o começo, manter um ritmo e não ficar oscilando muito assim. Uma coisa assim que é muito comum antes das pessoas começarem a estudar é ficar procrastinando, então não começar. Você teve algum problema com isso? Como é que você venceu, se você teve alguma procrastinação, e o que você acha que é ideal a pessoa fazer para que ela pare de procrastinar e comece a estudar? Com certeza, eu tive muito problema para começar. O mais importante é porque eu tentava começar perfeito. Nossa, o mais importante é você começar. Porque quando você começa, você vai entrando naquele ambiente. Quando você vai entrando naquele ambiente, você vai pegando o ritmo. O importante é você pegar o ritmo. Você não vai pegar no primeiro mês direito. Você vai pegar lá pro terceiro mês. E quando você já está inserido naquilo, aquilo se torna uma rotina sua. Você não fica dependendo de motivação. Motivação. É um hábito que você tem que criar. Acordou, tomou café, você vai estudar mesmo. Não é, nossa, eu tô com vontade de estudar. Às vezes você não vai. A maioria das vezes você não vai estar com vontade de estudar. E você nem pensa mais, você só faz, né? É como se fosse. Você acorda e estuda. Tipo, levanta, toma um banho, toma um café, pronto, começa a estudar. Aí você vai entrando naquele ritmo e fica assim um ano inteiro. Você tem que tornar isso uma rotina. Mas o importante é começar. Você tem que começar pra você pegar esse ritmo. Agora aí, a última pergunta que quem mandou aqui foi o Breno. Ele perguntou qual foi o ponto mais difícil durante a sua preparação. O que você achou que foi mais difícil aí pra conseguir ser aprovado em tanta coisa? O meu ponto mais difícil com certeza foi a estratégia de prova. Porque eu foquei nos primeiros anos muito em teoria e em aprender. Eu aprendi a teoria, mas o vestibular não cobra o seu aprendizado, não cobra se você entendeu a matéria, se você sabe fazer. Ele cobra você conseguir fazer a prova num tempo e conseguir ler muitos textos gigantes, fazer as contas rápidas, com macetes, com bizus, em pouco tempo. Então isso você só fazendo prova e simulado. Prova e simulado. Por isso que esse ano eu fiz prova e simulado e corrigi os meus erros e o que eu estava em dúvida. Quando eu estava em dúvida, eu ia lá e via teoria. Quando eu errei, eu ia lá e via como que fazia. E isso é o mais importante, porque quando eu ia fazer a prova sem saber essas estratégias, eu ficava perdido, eu não tinha agilidade. Só em 2021 eu fiz mais de 100 provas de simulados e provas assim, em geral. Então tá, antes de ir pra mensagem final, eu só quero fazer um comentário também, que a gente acabou nem comentando. Ele tem um canal no YouTube e ele gravou quando ele fez a prova da SpaceX. Eu cheguei a ver esse vídeo faz bastante tempo, logo ali que ele postou, falando como é que ele foi na prova da SpaceX. Então se você tem dúvida aí como é que ele foi, eu vou deixar no izinho aí pra vocês conferirem o vídeo. E tem também um vídeo quando ele foi aprovado na USP, ele reagindo à aprovação na USP, deve ser bem emocionante assim. Então vocês podem conferir lá no vídeo dele. Mas antes de finalizar o vídeo aí, eu só quero que você deixe uma mensagem para quem está estudando, para quem está querendo ou os vestibulares como de medicina, que são muito difíceis, ou qualquer outra prova para as pessoas que estão nessa batalha, alguma mensagem que você queira dar aí pro pessoal. Galera, eu sei como que é difícil esse tempo de estudo, esse tempo de vestibular, você ser um vestibulando, você parece que você está estagnado no tempo, você está ali sentado, tá todo mundo aproveitando, saindo, e você está lá sentado sozinho, você e o computador, fazendo questão a mesma repetida diversas vezes.
é muito difícil, mas eu posso garantir pra vocês que vale muito a pena mesmo. Se eu pudesse, eu faria de novo. Então, se você tá pensando em desistir, é o seu sonho e isso vai valer pro resto da sua vida. Então, eu, por exemplo, eu tive o sonho de passar em medicina na USP. Eu não passei em 2019, eu não passei em 2020, eu vou passar só agora. Mas eu nunca tive na minha cabeça que eu ia desistir, nunca. Então, nunca desista do sonho de vocês. Agora eu tô aqui com um cara que eu via no YouTube, tô aqui no Estratégia conhecendo o pessoal e tá sendo gratificante pra caramba. Então, o que você tem que ter em mente é que todo dia você planta pra colher no futuro. E vai valer a pena pra caramba, isso eu posso te garantir. Então, ó, bota aí, vão papirar, vão estudar, que pode ser que vai valer a pena pra caramba. Muito obrigado aí por ter aparecido aqui no canal. E é isso, galera. Se vocês gostaram aí do vídeo, deixa o like aí pra ajudar. Comenta aí alguma coisa, se você ficou com alguma dúvida. E vai lá seguir ele tanto no Instagram quanto nas redes sociais dele. Que aí vamos ver se ele vai, agora que ele passou em medicina, vai começar a USP agora, depois de amanhã. Vamos ver o que ele vai contar aí pra gente dessa nova fase. Valeu aí, galera. Valeu, falou, fui!